Olá, meus amados irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Tudo bom? Então nós vamos agora para a terceira parte do vídeo no canal Para Que Possamos do pastor Luciano Subirá, onde ele agora vai falar sobre a guarda do sábado, né? Aquilo que ele entende ser as implicações de tudo aquilo que ele falou nos dois vídeos anteriores, aos quais a gente já fez o react completo, sobre agora a guarda do sábado especificamente falando. Estou muito curioso para ver os julgamentos aí, as questões aí, os argumentos do pastor Luciano. Deixa eu escrever aqui vídeo 3 e vamos que vamos. Nesse vídeo eu quero mexer num assunto que tem se tornado um tanto quanto polêmico ou às vezes ignorado no meio cristão. Então existe um assunto que por um lado é polêmico e por outro lado é ignorado. Ok. Que diz respeito ao sábado, ou se a ordenança sobre a guarda, a observância do sábado como dia de descanso é para hoje. Dentro do judaísmo, isso segue irretocável, como de acordo com o ensino da lei de Moisés, mas mesmo no meio cristão, onde pregamos o que eu abordei nos dois vídeos anteriores sobre mudança de lei. E se você chegou aqui interessado no assunto, sem ter assistido os vídeos sobre mudança de lei, eu gostaria de te encorajar. Temos a parte 1 e a parte 2, porque ali nós estabelecemos toda uma construção e um fundamento para chegar aqui e continuar aqui a partir de agora. Então fica o meu encorajamento para que você acesse o link na descrição. Se possível, veja esses vídeos antes de assistir esse. Bom, quando falamos a respeito do sábado, mesmo no meio cristão, onde se entende mudança de lei, declarações como o fim da lei é Cristo, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, né? E que nesse processo de reforma já estabelecemos uma visão de que a lei de Moisés tinha caráter temporário, o prazo de validade se dava ao seu caráter profético. Cristo diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Com todo esse fundamento dos outros vídeos, ainda assim, eu tenho visto cristãos que se debatem. Há igrejas que se dizem evangélicas, cristãs, professando a fé da nova aliança, mas se declaram sabatistas. Outros preferem não tocar no assunto, mas quando são atacados não têm argumento nenhum para responder. Então acredito que isso sim precisa ser parte das nossas discussões sobre os fundamentos doutrinários. Eu quero começar em primeiro lugar, destacando a instituição divina sobre o sábado. Vamos começar do começo. Em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 1 a 3, nós lemos: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Interessante, porque o Luciano então vai dizer que o sábado foi instituído aí em Gênesis 2, porque tem muito evangélico que diz que não, né? Que ali não existe guarda do sábado. Vamos reclamar aí com o Luciano Subirá, que está pregando heresia aí no canal Para Que Possamos, débil mentais. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Nós temos aqui o final do relato da criação, emendando com o fato de que Deus abençoou, que Deus santificou o dia de sábado. Particularmente, não creio quando a Bíblia fala dos dias da criação, esteja falando de dias de 24 horas. Até porque nos primeiros 3 dias nós não temos sol e lua para determinar o ciclo. E o último dia, o sétimo, que Deus descansou, o livro de Hebreus, ainda fala sobre entrar no descanso de Deus, como se esse dia não cessou. Então, se pelo a implicação do texto de Hebreus não quer dizer nada disso, irmão. Pelo menos 4 dos 7 não são de 24 horas, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que os demais sejam. Agora, independente disso, o Deus que apresentou 7 períodos de tempo e santificou o sétimo, aplicou isso para o dia de 24 horas da semana do seu povo, a nação de Israel. Legal. Então, independentemente de qualquer coisa, está lá o dia de 24 horas chamado sábado santificado, né? Então, nós temos, quando Moisés está relatando a criação, ele vai lá na criação e diz que foi lá que Deus santificou o dia do sábado. Mas você discorda, né? Porque esse dia não acabou até hoje, né? Não foi santificado, né? Somente
por ocasião, né, dos 10 mandamentos, quando o povo já saiu do Egito, é que o sábado é claramente instituído no sentido, né, de ordenança. Na verdade, nós temos uma menção primeiro em Êxodo 16, por ocasião, né, das instruções que Deus dá sobre recolher o maná, e ele diz que no sábado não era para recolher, que na sexta eles poderiam pegar o dobro, né, mas no sábado não poderiam. Mas depois em Êxodo 20, de 8 a 11, nós lemos: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui nós vemos uma relação na aplicação prática sobre o que Deus fez, que um sábado semanal de dias de 24 horas deveria ser guardado. A lei contemplava também, como vou falar daqui a pouco, né, anos sabáticos. 6 anos se trabalhava, o 7º descansava, o que de novo reforça a ideia que eu apresento sobre a criação, de que o princípio do sabá não se limita somente a dias de 24 horas, mas a períodos, mas o seu princípio está lá e a sua aplicação feita no dia da semana é indiscutível. Isso foi apresentado não apenas como mandamento, mas também como um sinal. Êxodo 31, verso 13, diz: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Né? A sua observação, né, ou seja, a capacidade de guardar o sábado, foi chamada em Isaías 56, tanto no verso 4 como no verso 6, de guardar a aliança do Senhor. A repetição da ordenança de guardar o sábado, além de constar no decálogo, é digno de nota. Alguns dos textos, para quem quiser estudar: Êxodo 16, de 23 a 30, Êxodo 23, 12, Êxodo 31, de 12 a 17, Êxodo 34, 21, Êxodo 35, 2 a 3, Levítico 23, 3 e Deuteronômio 5, 15. Quando temos muita repetição, nós saímos do nível de informação para ênfase. Né? Indiscutível a importância do sábado ao longo de toda a velha aliança, principalmente quando você avalia a cobrança feita por Deus por meio dos profetas, né? Gente como Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, né? A cobrança do povo pecando ao não observar a guarda do sábado. Inclua-se a isso também, né, a determinação de Deus de anos e não apenas dias sabáticos. Levítico 25, de 2 a 4 diz: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem seus campos, nem façam a poda das suas vinhas, durante um ano inteiro. Né? Deus advertiu sobre a quebra da guarda do ano sabático e as suas consequências. Levítico 26, 34, 35. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Né? Isso é o que vai acontecer futuramente quando o povo está no exílio de Babilônia, né? O cumprimento dessa palavra, a terra cobrando os sábados que não foram descansados. E vemos também em Daniel, no capítulo 9, no verso 24, quando o anjo diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. A palavra traduzida ali, semana, é Shabua, é 7. Mas ele não usa a especificação de dia e a mim. Então entendemos que são semanas de anos, e todo o contexto lá sugere isso. Considerando a clareza... Então, a princípio, dia, ano aí, legal, semana, ano. Desse mandamento, da sua instituição, da sua cobrança. O que é que eu e você podemos entender quando, estudando o que estudamos nos últimos vídeos sobre mudança de lei, né, como lidamos com a ideia de que houve ajustes na nova aliança ou não, né? Então, vamos lá. Houve ajuste no que tange a guarda do sábado na nova aliança ou não? Precisamos, em segundo lugar,
compreender o que a nova aliança apresenta, o que ela propõe a respeito do assunto do sábado. Ela propõe que Jesus é o Senhor do sábado. Você vai começar com isso, com certeza. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que nós observássemos o que o próprio Jesus falou e também o que ele fez em relação ao sábado. Lucas capítulo 6, de 1 a Pô, já não foi para Marcos 2? 5, né? Relata o seguinte: aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nesse mesmo relato de Marcos 2, no verso 27, nós temos um outro detalhe apresentado. Jesus mostra que o sábado foi feito por causa do homem e não o inverso. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A continuação, né, desse texto de Lucas 6, agora segue. A gente leu do 1 a 5, eu vou ler do 6 ao 11, com a abordagem de obras sendo feitas no sábado. O texto diz: aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eles não estavam esperando essa cura à toa. Jesus repetia isso com frequência. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. Ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Nos dois casos, nós vemos Jesus usando respostas bíblicas para violar o sábado, mas Não, pelo amor de Deus, brother. não sustentando a observação do sábado. Não, pelo amor de Deus, brother. Que conclusão é essa? Eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Nos dois casos, nós vemos Jesus usando respostas. Jesus usa respostas bíblicas na cabeça do Luciano Bíblicas para violar o sábado. para violar o sábado. Pelo amor de Deus, cara. Para violar o sábado. Olha que bonito. Mas não sustentando a observação do sábado. Não sustentando a observação do sábado. Olha que lindo. Transgrediu e ensinou a transgredir. A observação do sábado. Ok. No primeiro, Jesus usa um exemplo e diz: olha, na lei o próprio Davi comeu o que não podia, né, e saiu impune. Né? Nós olhamos para a lei e percebemos nela vários anúncios do que viria na graça. Por exemplo, de acordo com a lei de Moisés, Davi, pelo pecado do adultério com Batseba e do homicídio de Urias, tinha que morrer. Mas o Senhor disse que seu pecado foi perdoado. Então beleza, ué. Então se isso implica que, por exemplo, Davi comeu o que não podia e não foi punido. Então você transgride o sábado e não vai ser punido. Então você vai cometer adultério e vai matar o homem que é o marido da mulher e não vai ser punido, irmão. Então não é só o sábado que está abolido aí nesse caso, né? Acho que é o adultério também. Então Jesus usa a resposta bíblica para permitir as pessoas adulterar, não sustentando a observação do não adulterarás. É isso, né? E você não vai morrer. Nós temos uma sinalização das mudanças futuras e vindouras da graça. Eu creio que ao Jesus citar o texto de Davi, ele não está criando nenhuma ideia, um senso de contradição, mas mostrando sinais que estavam lá. E ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ok, então não é uma contradição, só tem um sinal lá de que você vai transgredir o negócio e não vai ser punido. E aí, porque Jesus é o Senhor do sábado, você pode transgredir o sábado. E aí o domingo vira o dia do Senhor, né? Momento, Jesus está dizendo: não sou eu que devo obediência ao sábado, o sábado é que se curva diante de mim.
Não sei se é isso exatamente que ele está dizendo, né? Que ele não deve obediência ao sábado ao dizer que ele é o Senhor do sábado, mas o sábado se curva diante dele. Até porque a identidade de Cristo como Deus impede um pouco essa conclusão. E não que Deus fosse obrigado a descansar no primeiro, sétimo dia da criação, mas fazendo isso, santificou o sétimo dia e depois deu como ordem que as pessoas santificassem o sétimo dia, seguindo o exemplo dele, entendeu? Então, quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, ele aponta para a sua identidade divina, não para a sua identidade transgressora do mandamento que ele mesmo santificou, que ele mesmo ordenou e que o exemplo que ele mesmo deu na criação, né, Luciano? Pelo amor de Deus. No entanto, não há como negar que Jesus obedeceu à lei. Até quando? Enfim, é tudo absolutamente contraditório, né, cara? Jesus usa respostas bíblicas para violar o sábado. Não há como negar que Jesus cumpriu a lei. Porra, mano. Até que ela deixasse de estar em vigor como... Não, pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus, que papo idiota, irmão. Não há como negar, vamos escrever aqui, que Jesus obedeceu à lei. Que Jesus obedeceu à lei. Obedeceu à lei. Até quando? Até quando que ele obedeceu à lei? Até ele desobedecer. Até quando? Quando ele quis desobedecer. Até que ela deixasse de estar em vigor. Até que ela deixasse de estar em vigor. E no caso, por exemplo, ele mandou as pessoas orarem para fuga lá na queda de Jerusalém não acontecer no sábado, desavisado que isso não precisava mais estar em vigor, ninguém mais precisava se preocupar com isso, né, Luciano? Você devia ter dado umas aulas para Jesus lá naquela época. Como abordamos nos outros vídeos. Quando Jesus se recusa a apedrejar em João 8 aquela mulher apanhada em flagrante adultério, ele não está desobedecendo a lei, porque ele pode olhar para uma lei que deixou de estar em vigor, e mudança de lei é o ponto de partida, a sustentação do que estamos falando aqui, e agir como quem diz, eu não devo obediência a ela. O que não... Não, o que não é a única forma de explicar a dinâmica como a gente apontou lá no vídeo anterior, quando você falou de João capítulo 8. Significa que anteriormente Jesus, ao longo de toda a sua caminhada, não tenha respeitado todos os preceitos da lei. De novo, nós vemos a repetição do que está acontecendo aqui, né? Agora, olhando para os textos bíblicos, nós percebemos, né, uma abordagem onde Jesus deixa claro que outros, além dele, que é Senhor do sábado, além dos seus discípulos que estavam colhendo para comer no sábado, poderiam violar o sábado. Então, ele, discípulos e outros podiam... Discípulos e outros podiam transgredir o sábado. O sábado, ok. Isso está em João, capítulo 5, de 8 a 18. Estou apresentando todos esses textos para mostrar que não só Jesus não ensinou absolutamente nada sobre a guarda do sábado. Jesus, que não é Deus no caso, não ensinou absolutamente nada sobre a guarda do sábado. Absolutamente nada sobre a guarda do sábado. Eu mereço essas bobagens na minha cabeça. Como, na verdade, ele questionou isso. Mas... Como questionou, inclusive, né, a guarda do sábado. Olha que bonito. Não chega em nenhuma conclusão antes de colocarmos todas as peças do quebra-cabeça. Vamos... mas não chega a nenhuma conclusão antes da gente ver todas as peças do quebra-cabeça. Vou gostar de ver as próximas peças no quebra-cabeça. Em João 5, de 8 a 18, nós lemos. Então Jesus lhe disse ao paralítico que ele havia acabado de curar no tanque de Betesda: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Mas o texto diz: e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado. Nesse dia você não tem permissão para carregar seu leito. O próprio profeta Jeremias especifica o que a lei de Moisés só dizia sobre não trabalhar, ele fala sobre não carregar cargas, né? E ele diz: você não... Carregar carga para trabalhar é uma coisa, carregar o leito depois de ser 38 anos paralítico e ser curado é outra coisa, né, Luciano?
pode carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Ele está dizendo, por que é que vocês vão me dizer que é proibido se o que me curou me mandou fazer isso? Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? E outra, podia perguntar também assim, quem é que proibiu de carregar o leito? Porque na Bíblia não tem essa proibição, né? Carregar cargas lá para trabalhar no sábado em Jerusalém, conforme Jeremias 17, é uma coisa. Carregar o seu leito depois de ser curado por 38 anos é uma outra coisa. Aquele homem que tinha sido curado não soube responder, porque... Até porque não era o trabalho do rapaz lá que foi curado depois de 38 anos sendo paralítico carregar o leito, até porque daí ele não poderia cumprir esse trabalho antes de ser curado lá da paralisia, né, pessoal? Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça. Então, ou seja, Jesus inclusive fala para o paralítico não pecar, ou seja, não transgredir a lei de Deus. Como é que Jesus poderia estar transgredindo a lei de Deus, dizendo para o outro, não transgride a lei de Deus não, isso aí só eu que posso fazer, viu? Essa coisa pior. Vamos fazer uma pausa aqui. Jesus adverte o homem, se você volta a pecar, você vai piorar o estado em que você estava. Mas ainda assim, Jesus manda o homem carregar o que não podia carregar no sábado. Não, o entendimento que não podia carregar o leito no sábado não é o entendimento da lei. É inclusive o entendimento farisaico, vamos dizer assim. E ao transgredir o entendimento farisaico, Jesus não transgride a lei, né, Luciano? Deveria ser simples de entender, né? Mesmo demonstrando preocupação de que ele não pode pecar. Será que Jesus está tratando a não observação daqueles preceitos do sábado como pecado? É evidente que não. Agora, não, é o contrário. Vamos ler. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. A gente já comentou aí esse texto no vídeo anterior, né? Então Jesus não tenta dizer aqui que curar não é trabalhar. E diz, meu pai trabalha, eu também trabalho. Não, tudo bem, esse não é o problema. Todavia, curar é o trabalho da salvação, certo? Inclusive é o trabalho sobrenatural, é o trabalho onde ele não ganha dinheiro. Jesus não cobrou 50 moedas de prata para curar aquele rapaz, etc. e tal. Então, o trabalho que Jesus realizou no sábado, qualquer um pode realizar no sábado. E qualquer um pode, na história inteira, realizar no sábado, porque não consiste em transgressão do mandamento. Ele não tenta dizer que carregar o leito não era, né, trabalho, mas ele diz, eu estou mandando você fazer isso no sábado. Tudo isso seria absolutamente contraditório se Jesus estivesse olhando para o sábado como um mandamento a ser preservado na... Ué, se é assim o caso, aí Jesus vai estar em contradição com ele mesmo, que diz que não veio abolir a lei, nem o mínimo preceito, blá blá blá. E que quem descumprisse o mínimo preceito e ensinasse aos outros seria mínimo no reino de Deus, etc. e tal. E inúmeras outras questões que nós vamos apontar depois no futuro também. A nova aliança e na nova lei que ele vem instituir, inclusive a declaração para o homem sobre não pecar. O leito não era, né, trabalho, mas ele diz, eu estou mandando você fazer isso no sábado. Tudo isso seria absolutamente contraditório. Então vamos lá. Tudo isso seria contraditório. Se Jesus estivesse olhando para o sábado. Se Jesus, o Senhor do sábado, estivesse olhando para o sábado como um mandamento a ser preservado na nova aliança. Como um mandamento a ser preservado na nova aliança. Ok? Assim, na nova lei que ele vem instituir. Na nova lei que ele veio instituir. Inclusive por isso que ele mandou lá em Mateus 24 orar para que a fuga não acontecesse no sábado, décadas depois que a nova aliança estaria instituída, né, Luciano? Inclusive a declaração para o homem sobre não pecar. Temos outros textos, como João 9,16, que nos mostram o que diziam sobre Jesus.
Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, né? Essa é a forma como tratavam Jesus. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão. Pois é, já comentamos esse texto no outro vídeo também. Entre eles. Bom, Jesus não falou absolutamente nada sobre a guarda do sábado. Mas vários textos que você acabou de citar falam sobre a guarda do sábado. E coloca ele em xeque em todos esses comportamentos. Não coloca o sábado em xeque em nenhum desses textos. E declarações. Vamos avançar. Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Apóstolos e presbíteros se reúnem para discutir uma questão doutrinária. Uma igreja dos gentios, que era a igreja de Antioquia, foi visitada por judeus convertidos, porém judaizantes, que queriam impor a prática da lei de Moisés a eles, entre eles, exigindo a circuncisão literal. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, que era o pastor daquela igreja, Paulo estava servindo lá, debate com eles. A confusão, a discussão foi tão intensa que eles resolvem subir a Jerusalém para discutir a questão, né? Como quem diz, a igreja precisa de um posicionamento claro a todos os gentios que estão se convertendo. Né? Posteriormente, nós vamos ver Paulo escrevendo aos Romanos e aos Gálatas e falando da não necessidade da circuncisão literal. Mas engraçado que falando da necessidade de guardar os 10 mandamentos em Romanos 13, né? Circuncisão do coração. Mas quando sobem para discutir aquilo, eles chegam a uma conclusão. Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles não estão só dizendo, olha, o que a gente acha, o que a gente imagina. Eles reconhecem a direção do Espírito Santo naquele processo e o próprio fato de constar nas Escrituras nos faz entender que ela, que é inspirada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, foi, de fato, sustentada como tal. Então o texto diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem. Ah, beleza. Então não há maior encargo, além de se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então, se o gentio não amasse a Deus, mas ele se abstivesse dessas coisas todas aí, vai dar tudo certo. Se não amasse o próximo, também não tinha nenhum problema, bastava se abster das coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne, animais sufocados e imoralidade sexual. Se o gentio fosse um ladrão, assaltante, não teria nenhum problema. Ele faria muito bem, ia passar muito bem, desde que se abstivesse de coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne, animais sufocados e imoralidade sexual. Né, Luciano? Bem, as únicas exigências... Únicas exigências, tá? Não matar não é uma exigência. O crente, ele basta ele se abster lá daquelas coisas de Atos 15, 28 e 29, ele pode ser um assassino, tranquilo, bem de boa. Aquilo que se determinava na lei, que foi passado para a igreja dos gentios, para os santos da nova aliança, não incluem a guarda do sábado. Não inclui o não matarás, não inclui não tomar o nome de Deus em vão, não inclui honrar pai e mãe. Olha que teologia bonita, Luciano. O que é que foi apresentado para eles? Né? Vocês têm que se guardar da idolatria. Isso é sustentado no Novo Testamento. Eles dizem também, vocês têm que se abster do sangue e da carne sufocada. Parecem 2 mandamentos, mas na verdade os 2 são um. O segundo é um desdobramento do primeiro. A carne sufocada era o animal, né, que era morto sem o derramamento de sangue. Ou seja, o consumo do sangue está implícito ali. E isso é sustentado na nova aliança. O que nos vídeos passados já explicamos. Não é tudo da lei de Moisés se joga fora. Precisamos entender o que foi reformado, precisamos entender o que foi ampliado, precisamos entender o que teve cumprimento, precisamos entender o que houve ajustes e precisamos entender aquilo que se preserva e continua. E aqui no Concílio de Jerusalém nós temos as coisas que se preservam, inclusive o guardar-se da imoralidade sexual. Mas não há absolutamente nenhuma orientação a respeito do sábado. Dito isso, vamos avançar na discussão e ver o que Paulo falou a respeito do sábado nas suas epístolas. Bom, escrevendo aos Romanos, aqui não temos Paulo falando diretamente sobre o sábado, mas sobre a questão de observar um dia diferente do outro. Em Romanos, no capítulo 14, dos versos 1 a 6, nós lemos. É interessante que em Romanos 13, 8 a 10, Paulo fala dos 10 mandamentos como sendo o cumprimento da lei do amor, que é a vontade de Deus para o cristão. Ele vai se contradizer agora em Romanos 14, é isso? Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões.
Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Antes de continuar a leitura, vamos avaliar. Ele está falando de opiniões diferentes. Um crê que pode comer de tudo, o outro acredita que não pode comer de tudo, só legumes. É lógico que Paulo já tomou partido quando diz que esse que acredita só pode comer legumes é fraco na fé, é débil na fé. Então Paulo já tomou o posicionamento. Não existe restrições alimentares no Novo Testamento, ou seja, esses preceitos da lei não passaram. Pelo amor de Deus, cara, você acabou de ler lá que uma das poucas restrições que existe é uma restrição alimentar, que não pode comer sangue ou a carne de animais sufocados. Agora você diz que não há restrição alimentar no Novo Testamento? Mas ele está dizendo, dá para deixar os dois conviverem com pensamentos diferentes, com paciência para com o que é débil na fé. Agora segue o raciocínio. Na sequência ele emenda. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Estou lendo na Nova Almeida atualizado, né? Uma tradução por equivalência, não por literalidade. Mas outras dizem, alguns fazem diferença entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Então, se um faz diferença, outro julga igual, o que faz diferença é porque entende que é especial. Aqui nós temos uma interpretação com explicação. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos são os iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor porque dá graça a Deus. Quem não come de tudo é para o Senhor que não come e não dá graça a Deus, embora ele não falou, está pontuado implicitamente que quem não faz diferença também está tudo bem. Vamos parar e pensar aqui. Se Paulo acreditasse que o sábado era um mandamento a ser preservado... E óbvio que acreditava, porque é o que ele acabou de ensinar em Romanos 13. Ele simplesmente diria, gente, se praticar está legal, se não praticar está tudo bem, defina aí o que você quer, ainda que ele reconheça que você tem aqui maduro e débil na fé, né? Ele está dizendo, não há violação na forma diferente de cada um pensar e praticar. Então ele expõe a diferença de pensamento entre quem julga igual, né? Todos os dias, encoraja o convívio com as diferenças, sem um julgar o outro. Agora, se o apóstolo acreditasse que o sábado era um mandamento atual, ele simplesmente ia dizer, fica à vontade para pensar diferente. Se ele deixa aberto... O que, inclusive, é uma prova que demonstra que, nesse texto, Paulo não está falando sobre o sábado, né? Que, inclusive, não é citado em nenhum momento no texto, né? Certa possibilidade também de que alguém trate um dia como sendo diferente, não significa que observar um dia de descanso por semana seja proibido na nova aliança, mas significa que ele não é mandatório, que ele não é obrigatório. Não, isso não é o que significa, tanto que não é o que Paulo discute. O que Paulo discute em Romanos 13 que não adulterar, não matar, não furtar e etc e tal, e se há outro qualquer mandamento, tudo se resume na palavra do amor ao próximo. Então, ou seja, os 10 mandamentos devem ser cumpridos no contexto do amor ao próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Ponto. Isso é o que Paulo ensina. Se o sábado não estivesse incluso no que Paulo ensina em Romanos 13, versos 8 a 10, ele não poderia dizer, olha, não matar, não roubar, não furtar. E se há qualquer outro mandamento, isto se resume na palavra do amor ao próximo, que é o cumprimento da lei. Porque ele teria que excluir um dos mandamentos. Olha, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Mas não é tudo que se resume na palavra do amor ao próximo. Porque tem um mandamento aí que manda guardar o sábado, que daqui a pouquinho, no próximo capítulo, eu vou dizer que é irrelevante. Certo? Então, é óbvio que Paulo não pode estar se contradizendo. E por isso, Paulo não está falando nada sobre o sábado em Romanos 14. E a gente já explicou isso em vários vídeos aqui do canal, tá bom? Em Gálatas 4, Aí ele pula de Romanos 14 para Gálatas 4. Aqueles textos normais de sempre. 9 a 11 nós lemos. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Interessante que rudimentos fracos e pobres. Interessante que os Gálatas não eram judeus antes, né? Então antes eles guardavam o sábado, aí viraram cristão, pararam de guardar o sábado, e agora estavam querendo voltar a guardar o sábado, era isso? Eles guardam dias, meses, tempos e anos,
receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Paulo fala de que eles estão vivendo um retrocesso na fé, voltando a rudimentos fracos e pobres, ou seja, aos preceitos da lei. E claro que não, é óbvio que não, até porque a própria circuncisão estava sendo uma novidade para os Gálatas, não algo ao qual eles tinham que retornar, certo? E os gentios, eles também guardavam dias, tempos, anos, estações, em vários aspectos, em vários sentidos. Tá? Então, não necessariamente o guardar dias, tempos e anos aqui em Gálatas 4 tem nenhuma implicação para a guarda do sábado de igual forma, tá, Luciano? E claro, óbvio que essa discussão existe, né? Tem várias pessoas que aplicam esta imagem de Paulo à guarda do sábado, mas assim, não é algo que Paulo coloca explicitamente, né? É sempre uma coisa meio imposta, né? Uma exegese em vez de ser uma exegese. Acho que as únicas exceções é Colossenses 2 e Hebreus 4, onde o sábado é citado literalmente. Mas em Romanos 14 isso não acontece, em Gálatas 4 isso não acontece, né? E ele fala que observar dias, inclusive meses, tempos, anos, estações e tudo aquilo que a lei determinava, os levaria a um lugar onde Paulo está dizendo, meu trabalho por vocês foi em vão. Ué, mas se em Romanos 14 Paulo estava falando o que você pretende que ele estava falando, então isso é uma mera questão de opinião e você poderia sim guardar o dia lá. Você não poderia obrigar o fraco na fé a não guardar, ou sei lá, se o fraco na fé seria o que guarda o sábado e o forte na fé é o que não guarda, mas o fato é, então agora quem guarda a obra de Paulo é em vão. Então, ou seja, se você obedece o que Paulo ensina em Romanos 14, a obra de Paulo na sua vida é em vão. Pelo amor de Deus, Luciano, você não tem coerência alguma, brother. Como alguém que reconhece que o sábado é um mandamento que ultrapassa os limites da velha para a nova aliança, simplesmente chamaria a preocupação com observar um dia desse de retrocesso? Estou dizendo isso porque há algumas discussões sobre o sábado, onde as pessoas dizem, não quer dizer que ele terminou, né? O sábado ele tem que ser guardado, ou ele mudou, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Primeiro nós estamos desconstruindo a possibilidade de encontrar qualquer resquício ou sinalização de que é um mandamento. O que você jamais conseguiria fazer. Você imagina, não há nenhum resquício de que o sábado é um mandamento. E você acabou de ler Romanos 14. Pois é, Romanos 13 está lá. O cumprimento da lei é o amor. Que lei é essa? Os 10 mandamentos, onde Paulo cita, vamos lembrar lá, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, se inclui na palavra e se resume na palavra do amor ao próximo, e de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como que não há nenhum indício que o sábado é um mandamento? Tá aqui, ó. E se há qualquer outro mandamento, nos 10 mandamentos há um mandamento que manda guardar o sábado. E ele também se resume no amor ao próximo. O cumprimento da lei de Deus também inclui o cumprimento da guarda do sábado, porque implica amor a Deus e amor ao próximo. Como é que não há nenhum indício de que o sábado tem que ser guardado? Pelo amor de Deus. Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 24, para as pessoas bem depois dele morrer e instaurar a nova aliança, orarem para que a fuga deles lá de Jerusalém não se desse no sábado. Por que isso não é um indício de que o sábado permanece na nova aliança? Lá em Lucas capítulo 23, quando Jesus vai ser sepultado depois da sua morte, as mulheres são descritas como indo lá preparar aromas e bálsamos e descansando no sábado segundo o mandamento. Ou seja, as cristãs que seguiram Jesus no contexto da sua crucifixão guardaram o sábado mesmo após a sua morte. Não deveria ter mudado de lei ali no momento que Jesus morreu? O fato de Paulo e etc. estarem ali nas sinagogas todos os sábados não é um indício de que o sábado permanece? O fato de 1 João capítulo 3, verso 4 dizer que a transgressão da lei é o pecado não é um indício que transgredir o sábado, que é um dos 10 mandamentos, é pecado? Pelo amor de Deus, o Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, que vai ensinar que se uma pessoa guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E ele cita 2 dos 10 mandamentos como exemplo, não matar e não adulterar. Ele diz, se você não mata, mas você adultera, você transgride a lei.
Então, ó, se você não guarda o sábado, você também transgride a lei. Tá? E aqui o que Tiago ensina é no sentido de que você não deve transgredir a lei, não de que você deve e pode, tá tudo tranquilo, não vai ter nenhuma culpa, nenhum problema, né? Inclusive é para falar e agir de tal maneira como quem vai ser julgado por essa lei. Isso não é um indício que o sábado permanece? Quando lá o livro do Apocalipse fala que o povo de Deus é os que guardam os mandamentos de Deus e coloca ali no contexto de Apocalipse 14 a ideia de que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, isso é quase uma aplicação literal do mandamento do sábado em Apocalipse 14, onde Deus fez o mundo, a terra, o ar, a água, enfim, etc., tudo que neles há, em 6 dias e descansou no 7º dia. Isso não é um indício, pastor Luciano? Essa sua argumentação é vergonhosa, meu irmão. Não é apresentado assim aos romanos, não é assim aos gálatas. Agora vamos ver o que Paulo declara aos colossenses. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Já falei nos vídeos anteriores sobre mudança de lei, que a ótica da nova aliança sobre os ritos da lei de Moisés é: não passo de ordenanças da carne, baseada em comidas, bebidas. O sábado não está baseado nem em comida nem em bebida. Tá? Mas ele também, além de falar comida e bebida, fala de abluções, ritos e purificação. Então o sábado também não é baseado em abluções, tá? Aqui ele está falando, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, esses ritos, mas aqui ele inclui dia de festa, lua nova, que eram observados, mas ele inclui sábados. Há preocupação com os sábados. Sim, isso é verdade. E aí, no caso, tem que estudar um pouco aí a heresia colossense, como a gente chama, né? Que, de fato, mesclava elementos de crenças pagãs, filosóficas, com crenças judaicas, e que foi condenado por Paulo, sim, em Colossenses, tá? Todavia, isso também não cria a implicação de que todo e qualquer entendimento e prática a respeito da guarda do sábado se torna questionável, debatível ou equivocado, até porque a guarda do sábado permanece um elemento da lei de Deus e da palavra de Deus. Se há abusos em relação à guarda do sábado, e se ninguém vai ser julgado por esse entendimento em relação a abusos e crenças heréticas a esse respeito, não implica que o sábado não deve ser guardado. Assim como há muitos textos no Antigo Testamento onde Deus rejeita a guarda do sábado do povo de Israel, porque mescla a guarda do sábado com uma solenidade, perversidade. Então eles faziam a solenidade da guarda do sábado, mas ao mesmo tempo estavam lá adulterando, mentindo, fazendo um monte de merda, um monte de coisas erradas. Então é uma coisa paralela, provavelmente, aqui em Colossenses 2,16. E não tem nenhuma implicação do tipo, você pode transgredir uns dos 10 mandamentos em paz, né? Seja os sábados semanais, seja os sábados, por exemplo, tinham dias fixos de datas ao longo do ano que eram... Isso, além desse outro ponto, né, que havia vários outros períodos de tempo que eram considerados sábados, que não o sábado do 7º dia, né, e também dificulta um pouco a leitura de a que sábados Paulo estava se referindo em Colossenses 2,16. Sábados, independente do dia que caía na semana, seja os sábados anuais, todo o pacote deles. Já vi gente dizer, não, sábados no plural não é aquele sábado da semana. Não limita-se a ele, mas não o exclui de forma alguma. Isso é na sua cabeça, isso é na sua interpretação, e é possível fazer leituras diferentes. E mesmo que se inclua o sábado semanal em Colossenses 2,16, e não há problema fazer essa inclusão, o ponto é que o que Paulo está combatendo aqui é uma questão do entendimento específico e equivocado a respeito do sábado. E ninguém vai ser julgado por aderir ou não a esse tipo de questão em comparação com a fé em Cristo, né? E aí é uma discussão interessante que a gente pode fazer e se aprofundar um pouco mais no futuro também. Né? Não há nada que dê indício de que Paulo está tratando dos demais sábados, mas não do semanal. Ele bota tudo no bolo e diz são sombras de coisas que haviam de vir. Não, e o que também não é verdade. Assim como o Paulo não está especificando se o sábado é semanal ou não, se inclui o sábado semanal ou não, ele não está dizendo que inclui todos, em nenhum momento. Ele simplesmente cita os sábados e fica para o intérprete interpretar a que ele estava querendo fazer referência. Provavelmente as pessoas em Colosso, elas entenderam mais acuradamente o que Paulo queria dizer, porque elas estavam a par da discussão que estava sendo feita em Colosso.
como a gente não tem o conhecimento de qual era a heresia pregada pelos judaizantes em Colossenses, em Colossos, então fica um pouco difícil de entender para a gente que não tem essa parte da comunicação, entender a que Paulo estava querendo fazer referência. Mas vamos pensar que os judaizantes estavam lá em Colossos dizendo que você tinha que guardar o sábado que caía lá no dia da expiação, não sei do que. Então eles dizem assim, então ninguém vai te jogar pelos sábados. Aí que negócio estão ensinando aí que tem que guardar o dia da expiação, que era um sábado, independentemente do dia da semana que caía. Isso aí está equivocado. Como nós não sabemos exatamente qual que era o problema lá em Colossos, a gente não pode dizer especificamente qual que era, ou quais eram os sábados incluídos aí nessa questão. Não pode dizer que estão todos incluídos. Pode ser que estejam todos incluídos, pode ser que não. E aí nós vamos ter que conviver com exegeses um pouco diferentes nesse aspecto aí. Ou seja, como o apóstolo Paulo está tratando a questão dos... Mas, só antes daqui, vou até voltar um pouquinho aqui. Mas independentemente disso, mesmo que você inclua todos os sábados em Colossenses 16, Colossenses 2,16, não tem por implicação que não se deve guardar o sábado, ok? Sábados, mas não do semanal. Ele bota tudo no bolo e diz, são sombras de coisas que haviam de vir. Ou seja, como o apóstolo Paulo está tratando a questão do sábado, naquela categoria de um símbolo do Antigo Testamento que tem cumprimento no Novo Testamento. Ele diz, ninguém julgue vocês. Gente, se isso é um mandamento, como ele vai dizer, não deixe alguém julgar você a respeito do assunto se você guarda ou não guarda? Se é um mandamento, tem que guardar. Se é um mandamento, não está guardando, está errado e tem que ser confrontado. E é o que o Novo Testamento ensina em inúmeros aspectos, como eu demonstrei em vários textos aqui, irmãozão. Como que ele simplesmente diria, não deixe julgar vocês? Ele sabia da pressão dos judaizantes, do quanto todo mundo queria impor os preceitos da lei, sem esse filtro de entendimento da mudança de lei. E ele está tentando proteger a igreja. Agora, sombra de quê? É interessante como o sábado está relacionado com a graça de Deus. Por isso a figura de não trabalhar. Então o sábado é uma sombra da graça de Deus. Então o sábado não é legalista. Que legal. Sombra da graça de não trabalhar. Legal. E lembra quando você fala que a sombra do dedo ela é diferente, ela não tem os aspectos tridimensionais do dedo, mas ela aparece. Então a sombra tem que ser parecida com a realidade, né? Então a guarda do sábado é parecido com a graça de Deus. Ele está em harmonia com a graça de Deus, ele está no mesmo espírito da graça de Deus. Isso é muito legal, hein? Então a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras. Você pega, por exemplo, o dia da expiação, era um sábado. Ele tinha data fixa no mês, mas o dia em que caísse era dia de descanso. Você pega, por exemplo, o ano do jubileu. Ele era um ano sabático. Sempre o sábado está relacionado às questões da redenção. Lá atrás Deus disse... Então sempre o sábado está ligado à redenção. Legal, então, ou seja, guardar o sábado não nega em aspecto nenhum a redenção. É sinal da aliança. Mas ele também diria... É sinal da aliança, e da nova aliança não, é ligado à redenção. Deixa eu escrever aqui. Sinal da aliança. Só que, veja bem, eu subirá. Quando Paulo ensina lá em Hebreus 8 sobre a nova aliança, ele fala que a nova aliança, Deus iria colocar as suas leis lá no coração do povo. Então, a nova aliança também está ligada a obedecer os mandamentos de Deus, e o sábado está ligado à aliança. Que interessante, irmão. Lá atrás, que ele faria uma nova aliança. E na nova aliança ia poder desobedecer os mandamentos de Deus, ou pelo menos um deles, ou tinha que obedecer? Vamos abrir lá a Bíblia, para a gente não deixar isso aí solto assim à toa. Hebreus capítulo 8. O que diz lá a palavra de Deus? A partir do verso 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Interessante que não fala nova aliança com os gentios, né? Vocês que fazem diferença entre Israel e a igreja dos gentios, a nova aliança é feita com Israel e Judá, né? Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para os conduzir para fora da terra do Egito,
Pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a nova aliança é feita com Israel, não é com gentil, e ainda implica em obediência às leis de Deus que serão escritas no coração, não em desobediência, tá bom? Então você que está ensinando que em nome da nova aliança se pode desobedecer a guarda do sábado, você é só um herege nesse aspecto, irmão. E eu fico com dor no coração de tratar o Luciano dessa forma, porque eu gosto muito do Luciano. Eu acho o Luciano um excelente pregador. Mas não dá para defender essas bobajadas todas aí, né? Isso significa que nós não estaríamos presos. E quando usa a expressão sinal, assim quando eles colocaram o sangue no umbral da porta, na celebração da primeira Páscoa, que a Bíblia diz o sangue será por sinal, nós estamos falando de algo que profetizava a respeito dos bens vindouros que seriam concretizados em Cristo. Então, depois de ver o que Jesus falou, do silêncio do concílio, né, de Jerusalém, o que Paulo falou, nos resta um último texto no Novo Testamento sobre o sábado, que está no livro de Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 4, eu quero ler do verso 1 ao 11. O texto é grande, mas merece atenção. Diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Aí você vai entender as declarações já no Velho Testamento. Deus dizendo, não entrarão no meu descanso. Ele está dizendo, tem gente que não entra por agir errado, tem aqueles que por agir correto entram. Então quem age errado não entra. Ele faz um paralelo de como os israelitas, por incredulidade, não entraram em Canaã. E agora ele segue com esse paralelo dizendo, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu a eles, a geração que saiu do Egito, que é a figura da nossa redenção. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Outra tradução diz que a palavra não foi unida de fé no coração deles. Mas ele afirma, nós, porém, que cremos, agora é nós, porém, os da nova aliança, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Você ensinou que Hebreus 4 dizia que o sábado não tinha sido concluído, que o sábado ainda tivesse um dia em aberto, mas aí está dizendo que as obras já estavam concluídas desde a fundação do mundo, irmão. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. E vem a citação de Gênesis. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, na lei. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso. Ou seja, não é que não entraram porque ninguém vai entrar. Ele está dizendo, resta entrarem alguns naquele descanso de Deus. E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes lhes tinha sido declarado, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, falando de Canaã, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Algumas versões bíblicas só usam resta um repouso, mas a palavra, né, traduzida é o repouso sabático, é o sabático. Resta um sábado para o povo de Deus, né? Não resta, né? Para vocês é um domingo, né? Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Aqui uma referência a Cristo. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de obediência. Aqui. De desobediência, no caso, né, Luciano? O exemplo da desobediência faz com que a pessoa não entre no descanso, né? Legal, e a descrença também, né? E o sábado é apresentado como uma manifestação plena da obra da graça nas nossas vidas. Mas você, olha que legal, hein? O sábado é apresentado como a obra plena da graça. Eu vou escrever aqui, ó. Sábado é igual a obra plena da graça. Olha que legal para quem diz que o sábado nega a graça, né? Mas não como um mandamento. Não como mandamento. Pode descrer, pode desobedecer e ainda assim vai entrar no descanso, né, Luciano? Não tem exemplo de desobediência, né? Isso aqui é a obra plena da graça, mas não precisa obedecer. Pelo amor de Deus. O texto está acabando de dizer
Que você tem que crer e você tem que obedecer. Mas não, existe uma obra plena da graça, mas você não tem que obedecer. Olha que bonito, cara. A respeito de um dia semanal. Ah, não é um dia semanal, né? O sábado não implica um dia semanal, né, irmão? O sábado é uma coisa etérea, sem forma, sem conteúdo, e que pode ser qualquer coisa, pode não ser nada. Lindo, né? Pode ser tudo menos o que Deus falou que ele é, né? O sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, né? A ser observado. Eu tenho visto algumas argumentações pró-sábado e eu queria deixar as devidas respostas. Primeiro, você vai deixar respostas pró-sábado devidamente respondidas em 5 minutos. Lindo. Em lugar, tenho visto gente dizendo, não, você tem que fazer a distinção da lei cerimonial e dos 10 mandamentos. E a minha pergunta às pessoas é, que distinção é essa? Que ninguém, nem no Antigo Testamento, nunca reconheceu. Nós temos... Pelo contrário, você citou mandamentos cerimoniais em vários aspectos da sua argumentação nesses 3 vídeos, brother. Você mesmo aparentemente reconhece que existiam mandamentos que tinham que ver com as cerimônias. Tinha lá que matar o cordeiro, ela tinha que fazer isso ou aquilo, inclusive no sábado. Sabe, tipo, como assim, cara? Pelo amor de Deus, brother. Temos ritos cerimoniais? Sim. Ritos que cessaram porque eram uma figura? Sim. E nós temos valores morais que continuaram? Sim. E não só os que estão nos 10 mandamentos. Não, tudo bem, isso eu concordo. Existem valores morais, espirituais no Antigo Testamento que não estão nos 10 mandamentos e que continuam plenamente vigentes. Agora, abolir um dos 10 mandamentos vai ser difícil, irmãozão. Nós temos, por exemplo, a continuidade da não ingestão de sangue, que não era parte dos 10 mandamentos. Então a gente não pode dizer que lei moral são só os 10 mandamentos. Não, tudo bem, isso eu concordo. E mesmo que não fosse uma lei moral começando, também ela permaneceria. Isso não é o problema, isso não é o ponto. Todavia, seja como for, os 10 mandamentos eles se destacam na legislação bíblica por várias e várias razões. Não sei se eu preciso dar aula para você nesse aspecto. Inclusive, o único ponto que Deus escreveu com seus próprios dedos na Bíblia foram as tábuas dos 10 mandamentos. O resto foi tudo via inspiração. E os 10 mandamentos são o centro da revelação divina no Antigo Testamento, né? Quando Deus faz toda aquela maravilhosa obra de livramento do povo da terra do Egito, ele vai lá e dá a manifestação mais tremenda do Antigo Testamento, dando a aliança ali, os 10 mandamentos. Tá? Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, etc, 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 etc. Com uma revelação daquilo que é a própria vontade dele. E lá em Êxodo 20, verso 20, vai dizer que ele fez isso para provar as pessoas e para que elas não pecassem contra Deus. E naturalmente, todo mundo erra, todo mundo peca, e Deus deu o santuário ali para lidar com essas questões do pecado, e aí havia o pecado, entre aspas, sem querer, e o pecado de rebelião. O pecado de rebelião não tinha perdão, inclusive a transgressão do sábado, quando aquela pessoa que estava colhendo lenha lá no sábado de forma rebelde para transgredir o sábado, Moisés consultou a Deus sobre o que fazer com ele, Deus mandou matar, assim como um adúltero, assim como coisas desse tipo, demonstrando inclusive que a mesma seriedade para com aspectos que hoje os cristãos consideram como ainda vigentes da lei, também eram exercidos em relação à guarda do sábado, e o sábado faz parte da unidade dos 10 mandamentos. Se você pode transgredir um dos 10 mandamentos, no caso a guarda do sábado, deixa o ladrão, o mentiroso, o assassino também transgredir. Em nome desses argumentos imbecis aí, Luciano. É simples assim, brother. Tem outras coisas que não estão nos 10 e que passaram. O que determina o que passa e o que não passa não é a nossa escolha de um rótulo. Essa lei é isso, é aquela. É o que o Novo Testamento sustenta. O Novo Testamento sustenta que você tem que orar na queda de Jerusalém para a fuga não se dar no sábado. Por que isso não mantém a guarda do sábado no Novo Testamento, irmãozão? Porque você não quer? Não tem cabimento, entende? Tiago, capítulo 2, diz que se você transgredir um dos 10 mandamentos, é como você transgredir todos. Isso não indica que permanece o sábado no Novo Testamento, irmãozão? Porque o Novo Testamento aqui é o filtro do negócio? Pelo amor de Deus, Luciano. E o Novo Testamento trata o sábado como a sombra de um bem vindouro e não uma...
Tudo bem, vamos trabalhar com a ideia, então, de que a guarda do sábado do sétimo dia foi tratada como a sombra de um bem vindouro. Ok, além disso, a guarda do sábado do sétimo dia também é um dos 10 mandamentos, que está implicado em Romanos capítulo 13, versos 8 a 10, que resume o que é o amor ao próximo, que é o cumprimento da lei da nova aliança. Porque eu não sei se você sabe que Romanos capítulo 13 é um escrito da nova aliança, não da antiga aliança, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Mandamento literal. Não é um mandamento literal, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Outro dia alguém me disse, mas me pregaram os 10 mandamentos para me tirar da idolatria. Eu falei, se usar os 10 mandamentos para te pregar isso antes da conversão, é outra conversa. É outra conversa, né? Pô, pregaram aqui pra mim os 10 mandamentos pra me tirar da idolatria católica, mas não deveriam ter feito isso, né? Podemos usar qualquer argumento imbecil aí pra dizer que não. A gente não pratica idolatria, não é por causa de uma declaração da lei de Moisés. Não é porque é a lei de Deus, né, que você não pratica idolatria, é por causa do Novo Testamento. Mas sabe o que acontece, Luciano? Os 10 mandamentos só falam contra a idolatria porque tá lá na lei de Deus, irmão. Você sabia disso? É porque o Concílio de Jerusalém, é porque as epístolas determinam que não é para praticar idolatria. Não funciona dessa forma, irmãos. O Concílio de Jerusalém, guiado pelo Espírito Santo, diz que não é para praticar idolatria, porque desde os 10 mandamentos Deus falou que não é para praticar idolatria, irmãozão. E inclusive desde antes dos 10 mandamentos também, né? Outras pessoas dizem, não, os gentios convertidos foram liberados do sábado no Concílio de Jerusalém, mas não os judeus. Eu digo, então agora Deus tem 2 povos distintos. Quando a Bíblia está dizendo que não tem mais, né, gentil, nem judeu, mas que ele fez um só corpo, uniu numa só carne. Não, nós estamos imaginando que agora tem 2 povos distintos e 2 leis, uma para cada um. Então Jesus não veio mudar, Jesus só veio aumentar uma lei para outro povo e deixar uma anterior com aquela, gente. Olha, legal esse seu argumento aí, tá? Que é uma lei só para judeus e gentios. E no final das contas isso não indica que o judeu não tem que guardar o sábado, mas que o gentio tem que guardar o sábado. É simples assim. Até porque, de outra forma, se a lei dos 10 mandamentos fosse só para o judeu e não para o gentio nem pecaria ao fazer idolatria. Nem pecaria ao fazer imoralidade sexual, roubo, assassinato, sei lá o que, etc. Né? Os gentios seriam todos seres sem pecado, inclusive deveriam ser imortais, porque o salário do pecado é a morte. Já que todo gentio na história do mundo morreu, é porque todo gentio na história do mundo pecou, porque Paulo ensina em Romanos capítulo 5, a morte passou a todos, por quê? Porque todos pecaram, gentio também pecou, gentio também transgrediu a lei de Deus. E se para o gentio adulterar, roubar, matar também era pecado, por que transgredir o sábado para o gentio não era pecado, irmãozão? Sendo que essa é uma e a mesma lei dividida em 10 mandamentos. Não tem defesa, Luciano, pelo amor de Deus. Gente, vamos parar de inventar moda e forçar a barra. Isso, para de inventar moda você e para de forçar a barra. O Novo Testamento não ensina a guarda do sábado. Não, é o contrário. O Novo Testamento ensina a guarda do sábado através do exemplo de Jesus, do ensino de Jesus. Ele é o Senhor do sábado, ele vai lá e faz aquelas monte de cura, e ele vai dizer, julgue segundo a verdade, não segundo a aparência. Vocês estão bravos comigo porque eu curei um homem no sábado, e você não tem lá um boi que cai, não sei o que, você não livra ele no sábado, eu não poderia livrar essa filha de Abraão que estava aqui, etc. e tal, inclusive demonstrando que não estava fazendo nada errado ao fazer aquilo, etc. e tal, mas os judeus bravos com uma percepção diferente de Jesus e a prática diferente de Jesus em relação às suas tradições, queriam matá-lo, aí de fato transgrediram um dos 10 mandamentos, então eles estavam defendendo a guarda do sábado, querendo matar Jesus, olha que bonito, né? A defesa dos 10 mandamentos desses judeus aí. E sim, os judeus eram um povo que desenvolveu aí um monte de legalismo, um monte de compreensões equivocadas em termos tradicionais, e Jesus confrontou esses entendimentos. Mas em nenhum momento Jesus transgride a lei de Deus, inclusive ele afirma o oposto lá em João 15, verso 10, dizendo que ele guardou os mandamentos do Pai dele. Jesus foi sem pecado, Luciano, pelo amor de Deus, cara. Para terminar, a pergunta é, houve substituição pelo domingo? Eu vou te dizer, também não. Eu sei. Pronto, era só o que faltava, né? Porque acho que o Para Que Possamos defende, né? Alguma coisa assim do tipo de guarda do domingo, né? E agora aqui tá botando o vídeo aí para dizer que não. Inclusive revela assim, uma coisa bem interessante do canal Para Que Possamos. O canal Para Que Possamos não tem compromisso nenhum com uma verdade, ou qualquer coisa que ataque a Igreja Adventista ele abraça.
Então, se você é calvinista e vai pregar um calvinismo para atacar o adventismo, ele concorda, meu grande parceiro da TV Caminho Livre, tamo aí. Se você vai lá e você tem um profeta, tipo Vinícius Iracete, mas você ataca a igreja adventista, vem aqui, meu grande parceiro, Gleison Pércio. Qualquer pessoa que pregar qualquer merda, que falar contra a igreja adventista, Para Que Possamos abraça. E aí, vai lá agora o Luciano Subirá prega o oposto do que o canal Para Que Possamos prega, mas tá aí, ó, vai que vai, entendeu? Mas na cabeça aí do Luciano, pelo menos isso, né? Não houve substituição pelo domingo em relação ao sábado. Sei que em Apocalipse 1, né, no verso 10, João diz lá, né, achei-me em espírito no dia do Senhor. Alguns discutem que a expressão dia do Senhor, que aparece várias vezes no Novo Testamento como evento escatológico, né, tanto lá em 1 aos Coríntios 1, verso 8, no dia do Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 5, 2, o dia do Senhor vem como ladrão, né, 2 Tessalonicenses 2, 2, falando da vinda de Jesus, ele diz: ninguém faça vocês entender que esse dia já chegou, e é sempre o evento final da vinda de Cristo. O dia do Senhor virá como ladrão, de 2 de Pedro 3,10. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, é a consumação de todas as coisas. Um grupo defende, João está dizendo, achei-me espírito no dia do Senhor, na revelação do final. Faz sentido com todo o Apocalipse. Porém, a descrição de como ele apresenta dia do Senhor é apresentado por muitos dizendo, não, aqui não está falando de dia semanal, tem um contexto diferente. Ainda que seja, João teria feito um comentário e não teria estabelecido uma determinação da substituição do sábado pelo domingo, porque não há nada na Bíblia falando a respeito de fazer distinção entre uma coisa e outra. Ah, pastor, mas cultos foram registrados sendo praticados no domingo. É verdade. Atos 27, 8 diz, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos... Inclusive em Atos se fala do culto todos os dias, na verdade, né? Não é no domingo, né? A fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite, né? Você conhece o texto ali, entrou de uma igreja de gentios. Mas em Atos 16, 13, a Bíblia mostra que há registro de reuniões nos sábados também entre... Exatamente. Aqui, ó, Atos capítulo 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. É todos os dias. Se fosse esse o caso, tinha que guardar todo dia, não podia trabalhar dia nenhum, né? Gentios convertidos em Filipos, né? O texto diz, Atos 16, 13, no sábado... Nós falamos desse texto num dos vídeos anteriores aí. Quando saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que estavam ali, né, se reunindo. Então, nós temos menção das duas coisas. É fato que os cristãos passaram a tratar o dia da ressurreição, porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, como o dia do Senhor, sim. É fato, começaram a migrar os cultos para o domingo, sim. A pergunta é, há uma exigência de que o domingo seja observado ou de que o sábado foi trocado pelo domingo? E a resposta é não. Na minha opinião, tentar fazer uma mudança do sábado para o domingo é mais incoerente ainda do que guardar o sábado, porque não há ninguém... Ah, sim, porque guardar um dos 10 mandamentos é muito incoerente, né, Luciano? Guardar o sábado que Deus mandou guardar, né? Uma clareza de chamá-lo de dia do Senhor não significa que as coisas que eram aplicadas ao sábado foram transferidas para ele. Então, de qualquer forma, quando falamos sobre a guarda do sábado, não há uma continuidade literal. Porém, não há continuidade literal. Ou seja, transgrida o mandamento de Deus de boa. Continuidade literal. Pronto. Transgrida o mandamento de Deus de boa. É a mensagem. Eu encerro dizendo, no mínimo nós temos um princípio de descanso. O corpo... Ah, no mínimo tem um princípio de descanso. Aí a gente descansa no domingo, né? Precisa de uma pausa do trabalho, a mente também. Nosso coração deveria ter pelo menos um dia por semana dedicado ao Senhor, né? Se você... Um dia, mas é que Paulo disse que não precisa, né? É Romanos 14, vocês usam? Pode fazer isso como a maioria das igrejas que tem os seus cultos principais no domingo, ótimo. Se você é alguém... Ótimo você fazer isso aí no domingo, né, irmão? Ótimo! Que precisa trabalhar no domingo e tem um outro sabá para o seu corpo, que não é exigência da lei, mas é um bom princípio a ser observado. Você não está quebrando a lei, né? Não está quebrando a lei? Como assim, irmão? O cara que está quebrando a lei, só que no seu caso você acha que a lei pode ser quebrada de boa. Porque já que houve mudança de lei, aquela lei que mudou, você está quebrando ela, mas graças a Deus ela mudou, então você não está quebrando, mas você está quebrando.
E se alguém, por alguma razão, diz, mas se eu quiser observar o sábado só porque eu quero, eu digo, faça isso, mas não imponha sobre lei para os outros. Só não defenda que é a lei de Deus, mas faz isso aí quietinho no seu canto. Acredito que esse, né, é a visão a respeito do sábado que nós devemos ter. Uma ordenança estabelecida por Deus, que na nova aliança é vista como uma sombra de algo futuro que ainda nos aguarda e não se cumpriu. E agora que as sombras começaram a se cumprir, nós não temos uma exigência da observação prática, mas temos um chamado a considerar com esperança tudo aquilo que ele projeta, a manifestação plena da graça. Eu espero que isso elucide, ajude você, né, a viver a vida cristã de uma forma simples e prática e, de fato, fundamentado no que a Bíblia diz e não do que os outros gostariam que ela dissesse. Luciano, é lamentável assim as suas conclusões, apesar de gostar muito, né, do Luciano, eu acho ele um cara muito bom. Esse é um assunto um pouco difícil, né, no universo cristão de uma forma geral, tanto católico quanto evangélico. E também não é à toa assim que rola muita treta, né, porque as implicações, né, também da visão adventista às vezes também são um pouco complicadas para essas pessoas. Mas, enfim, eu vou fazer o meu vídeo resposta lá no meu canal principal para a gente trabalhar um pouco sobre essas questões aí, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, galera.